Olá para você que nos acompanha, bem-vindo, bem-vinda ao Que Ninguém Te Conta, videocast da Exame Academy e da Future Dojo, que mostra o lado B de carreiras e de negócios. Eu já estendo o meu alô aqui ao meu co-host, Rodrigo de Godoy. Fala, Rodrigo. E aí, Felipe. Olá a todos. Bem-vindos mais uma vez a essa mesa, a esse bate-papo no estúdio da redação da Exame. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que a gente trouxe hoje. Legal. E o que a gente trouxe hoje foi ninguém menos do que o Ricardo Basalha, CEO da Michael Page no Brasil. Fala, Ricardo. Olá, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Legal. O que contam sobre você, Ricardo? Você é CEO da Michael Page no Brasil e Headhunter há mais de 15 anos, já tem mais de 10 mil conversas com executivos, 323 mil seguidores no Instagram, 40 mil seguidores no LinkedIn, um grande produtor de conteúdo e alguém que tem uma jornada incrível aqui, achando as pessoas certas para os lugares certos. Mas o que não contam sobre Ricardo Basalha? De onde você estudou? O que você fez de mais legal? Qual que é o lado B da tua história? O que certamente não contam é que hoje, apesar de eu ser conhecido por falar de carreira e liderança, talvez eu seja o exemplo de alguém que não soube planejar a carreira. Porque eu sou formado em tecnologia até meus 20 e poucos anos de idade. Eu tinha convicção que eu ia ser um programador, porque eu era extremamente tímido. Então, meu sonho era trabalhar dentro de um data center falando com o menor número de pessoas. Evitando ao máximo contato. Ao máximo. E aí, é muito claro para mim o quanto a gente toma decisões muito cedo na nossa vida em relação à carreira, antes da gente poder se conhecer, antes da gente poder ter referências o suficiente para escolher. Eu nunca imaginei ser um headhunter, porque nunca teve um headhunter na minha família. Então, definitivamente, isso para mim foi uma descoberta. Quando eu falei há 15 anos para minha família que eu queria me tornar um headhunter, naquela época era quase como se falar que você quer se tornar um YouTube hoje. Um youtuber. Apesar que eu acho que o youtuber a maior parte das pessoas já conhece. Naquela época acho que era menos conhecido. Exatamente. Então, o que eu vejo é que, sem dúvida nenhuma, tem uma oportunidade para descoberta. E hoje, talvez o que ninguém conta também é que um CEO de uma multinacional inglesa, a maior empresa de recrutamento de executivos no Brasil e na América Latina, eu não tive a oportunidade de estudar em grandes escolas. Eu fiz a minha vida inteira, estudei em escola pública, fiz ensino médio no METEC. Então, sem dúvida nenhuma, acho que isso é algo que eu desconstruí ao longo da minha carreira e da minha vida, de dizer, puxa, talvez vai dar um pouco mais de trabalho, talvez eu tenha largado dos boxes, mas dá para eu brigar nessa corrida. E me fala aí, você falou que no início da sua carreira você era avesso a essa visibilidade, a esse contato humano. Eu ia perguntar exatamente social, isso. Porque a gente vê no videocast, o cara vem, exato, fala super bem. E os números, né? Assim, você foi de uma história que você queria ficar quietinho numa mesinha atendendo para uma realidade de 10 mil conversas com executivos. Como que você mudou essa chave? Como que foi essa transformação? Porque isso com certeza foi algo consciente trabalhado por você, né? Verdade seja dita, quando eu conheci a minha esposa há 22 anos, quase o namoro não deu certo porque ela me achava extremamente tímido. Eu ia nas festas, família italianada, ela falava, pô, você parece um psicopata, fica só olhando todo mundo, não conversa com ninguém. E aquilo já começou, puxa, acho que eu talvez tenha um espaço aqui para ser diferente. Mas depois de algum tempo, eu fui entender que esse estilo que eu tinha era muito mais uma referência por eu ter tido um pai muito tímido, muito fechado, e eu criei uma convicção que aquele era meu perfil pela referência do que eu tinha, muito menos por eu me descobrir, por eu me testar e efetivamente entender o que me agradava. E aí, ao longo do tempo, é claro que você ser um headhunter, você fala com muita gente. Então, eu acredito muito na teoria das 10 mil horas do Malcolm Gladwell, aonde você vai se provocando e com isso você vai se desenvolvendo. Acho que só que mais do que 10 mil horas, é 10 mil horas com orientação. Eu nunca toquei violão. Se eu pegar um violão agora sozinho e ficar 10 mil horas, eu não acho que vai sair muita coisa. Mas se eu tiver um professor aqui comigo me orientando, eu não tenho a menor dúvida que vai sair algo muito melhor. Então, a Page, por ser uma empresa onde 80% dos diretores começaram como consultores, é uma empresa de crescimento orgânico, então tem um processo de desenvolvimento onde eu tive muito privilégio, muita sorte de ter encontrado uma empresa que apostasse no meu desenvolvimento. E você está há 15 anos na Page? Estou há 15 anos. Qual foi a sua trajetória dentro da Page?
A gente tem um modelo de trazer pessoas que vieram da área ao qual recrutam. Então, engenheiros recrutando engenheiros, advogados recrutando advogados. E quando eu entrei na Page há 15 anos, eu entrei para fazer o startup da divisão que ia recrutar profissionais de tecnologia, que naquela época já faltavam profissionais de tecnologia. Não mudou muito, né? Só aumentou o problema. Só aumentou o problema. E aí, à medida que eu acabei me encontrando, porque, puxa, eu sempre fui fascinado por ler biografias e eu acabei descobrindo que se a gente lembrar que a gente tem 2 ouvidos, né, e uma boca, a capacidade que você tem de cada entrevista com cada executivo aprender sobre os erros, os acertos, você tem uma oportunidade de se desenvolver fantástica. Então eu me apaixonei por essa área e à medida que eu me apaixonei, depois eu fui tendo oportunidade, fui passando por todas as etapas. Então desde depois de me tornar um consultor sênior, um gerente, gerente sênior, gerente executivo, diretor, diretor executivo, diretor geral, CEO, enfim, toda uma escadinha de crescimento, mas claramente um desafio diferente a cada uma dessas escadas. Com certeza. É um desafio que muda a cada etapa, né? E esse é inclusive um ponto. A gente temos aqui um curso de liderança no ar, né? E a gente fala muito sobre isso no conteúdo, que é a questão da liderança transformacional, né? Eu queria entender nessa sua trajetória qual foi o impacto e qual foi a importância das lideranças que você teve justamente não só nessa parte das habilidades da construção, né, desse repertório necessário para o desenvolvimento, mas também como uma referência de onde chegar, de como atuar. Conta um pouquinho o peso, né, dessas orientações, como você mesmo disse. Violão sem alguém ensinando é uma coisa, com alguém te dando as dicas é outra. Como foi isso na sua carreira? Eu acho que foram algumas fichas que foram caindo e eu começo talvez por um exemplo que meu pai usava e eu vou pedir muita desculpa aqui para os veganos que nos assistem, mas eu sou de São José do Rio Preto, então o exemplo que meu pai utilizava é quando você recebe uma picanha, saiba cortar o pedaço da gordura que você não quer e ficar com a carne que mais importa. Eu acho que isso tem muito a ver com liderança. Muitas vezes a gente acredita que a gente só vai aprender com os líderes certos, mas os líderes errados nos ensinam muito também o que a gente não deveria ser. E aí entra no aspecto da gente sempre separar, sair da visão da árvore para a visão da floresta, porque no calor do momento, talvez você está sempre olhando, puxa, mas minha vida ficou mais difícil, puxa, eu não estou recebendo uma gestão que eu gostaria. Mas espera aí, vamos fazer um olhar mais amplo. Quando eu me tornar gestor, o que eu quero levar e o que eu não quero levar. E eu acho que o outro aspecto também que é fundamental ser dito é que à medida que a gente vai fazendo gestão, a gente vai tendo as primeiras oportunidades, um dos grandes erros é a gente falar, eu quero me tornar o líder que eu gostaria de ter tido. E isso é um grande erro, porque é como criar 2 filhos da mesma maneira. A única certeza que você tem é que, na melhor das hipóteses, você está errando com um deles. Porque, a não ser que você contrate alguém 100% igual a você, um líder que seria perfeito para você não vai ser perfeito para outra pessoa. Perfeito. Então, uma virada de chave importante da liderança é que você seja o líder que cada pessoa precisa. E não o que você gostaria. E eu acho que isso tem muito a ver com como você individualiza, que é algo talvez que eu tenho uma crítica muito grande. Eu acho que as empresas aprenderam muito a customizar o processo com o cliente. Acho que o marketing digital, a análise de dados faz com que você consiga ter oferta única para cada um dos seus clientes. Sim. Muitas vezes. Você massificou a customização. Agora, quando a gente fala de liderança, muitas vezes as empresas continuam tratando todo mundo pela média. By the book. Na média, a pesquisa de clima diz que as pessoas precisam disso. Na média, as pesquisas dizem que a gente precisa desse treinamento. E a grande verdade é que na média, talvez você não tenha ninguém naquele exato ponto da média. Exato. Ou um número muito pequeno. Então, como você customiza para dar o que cada pessoa precisa? Lembrando que cada pessoa é um indivíduo único com seus anseios, sonhos e necessidades. E eu queria seguir no teu exemplo da picanha e da gordura aqui. E nesse tempo, não, a gente está falando de 15 anos, mais de 10 mil conversas, etc. Você com certeza ouviu nessas entrevistas muitos dos insights que você considerou o supra-sumo, o Kobe Beef ali, e muito que você falou assim, isso aqui eu não posso ser de jeito nenhum, eu preciso escutar, interpretar e descartar. Quais foram os melhores insights e os piores insights, no sentido dos mais negativos, para você evitar, quando a gente está falando de liderança e de posições para o nosso público que quer crescer na carreira? O que você achou de melhor num perfil, numa pessoa, e o que você viu de pior?
Eu começo dizendo que talvez algo que fica muito claro ao falar com 10 mil pessoas é a importância da gente entender que os erros constroem muito do que a gente é e do que a gente não só aprende, mas o que a gente é capaz de transformar depois à medida que a gente se torna líder. E talvez esse seja um aspecto onde as pessoas não só não dão valor, mas deixam de lado na hora de comentar, até em entrevistas. Eu costumo dizer que hoje em dia currículo parece lápide de cemitério, né? Não tem coisa ruim. Só coisa boa, né? Você nunca viu lápide de cemitério aqui, morreu, né? O cunhado devendo pra sogra. Tava me devendo uma grana, exato. Vira santo, Não né? existe isso, né? Sempre exemplos de seres humanos. E eu, particularmente, quando vou contratar alguém para Paid, eu não quero contratar alguém que nunca errou. Até porque ele vai vir errar na minha empresa. Eu prefiro alguém que tenha errado, aprendido e não me deixe errar, inclusive, nesses erros. Então, lidar com o erro, e aí acho que tem um aspecto importante de como você digere esse erro. Porque os dois grandes erros é, você ignorar, você não olhar para eles, e o outro é você ficar se martirizando ao invés de ir para a lição. Então, para mim, a capacidade de você lidar com o erro é fundamental. E o segundo ponto que eu destacaria, a maior parte das pessoas de sucesso que eu conheço não são pessoas que estavam 100% prontas para a posição ou para o desafio. A gente dificilmente vai se sentir 100% pronto. E se a gente se sentir, pode ter certeza que a gente já está demorando para poder ter aceitado um novo desafio. Mas, por outro lado, essas pessoas, mesmo sim reconhecendo inseguranças, todos os medos e receios, ainda assim entendiam que isso é perfeitamente normal e que parte vai ser construído ao longo do caminho. Então, acho que esse também é um ponto fundamental para a gente ter em mente. Acho que esses pontos que você trouxe é super importante, porque hoje a gente fala muito, né, quando a gente pensa em carreira, em desenvolvimento profissional, sobre o lifelong learning, né, que estamos todos num processo contínuo de aprendizagem. Eu já fiz essa pergunta antes e eu queria fazer para você. Como é, né, encarar essa questão de que o líder também está em processo de desenvolvimento constante, né? Eu digo dentro da Paid, dentro da sua equipe, como que é essa disseminação? Porque a gente teve uma ruptura em algum momento, né, do passado, dessa visão do líder que dá resposta para tudo, que sabe tudo, que está pronto para tudo, para o líder que também está aprendendo, para o líder que precisa de contribuição, que a cadeira da liderança não deve ser uma cadeira solitária, né? Para você, como CEO de uma empresa que lida diretamente com altos executivos, com outros CEOs, com outros cargos dessa magnitude. Como isso é visto hoje pelo mercado e pelas pessoas? Eu acho que é algo que cada vez mais está sendo desconstruído e a gente tem que ver como algo muito positivo, porque tirou um peso de algumas toneladas das costas dos executivos, porque definitivamente é impossível alguém ter resposta para tudo, alguém saber tudo. E além disso, o líder super-herói ou super-heroína, ele não conecta com o time. Eu não me conecto com o super-herói porque eu não sou um super-herói e não vou ser um super-herói. Agora, se eu tiver a humildade, a capacidade de demonstrar vulnerabilidade aonde eu preciso de ajuda, isso inclusive não só conecta com o time, tira o peso, mas tem um outro aspecto. Muito se fala hoje, principalmente depois da pandemia, da necessidade que o líder tem de ter empatia com o time. Mas pouco se fala da necessidade do time ter empatia com o líder. É um time que muitas vezes está sempre procurando, o líder tem que ter resposta para tudo, o líder tem que estar sempre atento a tudo. Poxa, a empatia precisa ser de mão dupla. Né? A via de mão dupla para empatia. Então isso se torna fundamental. Boa. E aproveitando aqui nessa... A gente estava falando de exposição e de liderança e etc. E você também é um grande criador de conteúdo. Quando foi que essa veia criadora de conteúdo... Eu mencionei no começo desse episódio um pouco de números e assim por diante. Mas quando é que foi que falou assim... Vou começar a criar conteúdo aqui... de onde é que veio essa veia produtora de conteúdo? Como que você encara essa coisa de... Esse velho preconceito que a gente estava falando até nos bastidores de se está criando conteúdo não está trabalhando. Como que isso se parece para você? Poxa, eu tenho alguns recortes aqui para fazer rapidamente com vocês. O primeiro que me motivou. Eu tenho comigo que, a matemática ela está no patamar que ela existe hoje porque é uma evolução de muitos séculos. Alguém vai lá, desenvolve o conhecimento, deixa para a próxima geração que pega naquele patamar, desenvolve, deixa para a próxima geração. Por isso que estamos nesse patamar na matemática. Mas a sensação que eu tenho é que quando a gente fala de carreira e liderança, está sempre todo mundo começando do zero.
Puta, tô apanhando para dar feedback, tô apanhando para organizar bem uma reunião. E eu tenho comigo que não precisava ser assim. Eu acho que tem muito conhecimento acumulado que as pessoas poderiam estar errando em erros novos, que, de novo, como acontece com a matemática. Então eu falei, puxa, será que essas mais de 10 mil conversas que eu tive com executivos, se a gente começar a compilar essa informação, talvez pode ajudar muito. E aí com isso, sem dúvida nenhuma, teve um crescimento muito rápido, né, do Instagram, mais de 300 mil seguidores. Mas para mim tem um outro aspecto também que é fundamental quando a gente fala de exposição, é até um olhar para o desenvolvimento. Eu me lembro que antes da pandemia, eu estava ainda menos de um ano produzindo conteúdo e naquela época já fazendo live no Instagram com um pouco mais de 2.000, 3.000 pessoas me amarrando e começa a vir aquele fogo amigo e os comentários maldosos. Pô, virou blogueirinho, não está trabalhando. E eu falei, puxa, eu estava me amarrando, produzindo conteúdo, fazendo live com as pessoas. Eis que, em março, vem a pandemia, a gente na Page manda todo mundo para casa. E depois de uma semana que todo mundo estava em casa, a gente precisaria fazer a primeira reunião virtual com toda a empresa. E eu me lembro de ter me preparado e feito uma reunião que, modéstia à parte, acho que ficou muito boa. E logo que eu terminei a reunião, eu me lembro de todo mundo vir falar, poxa, Baza, que desenvoltura! Puxa, que impacto aqui você falando com todo mundo. E eu pensando aqui comigo, quem diria, né, que ser blogueirinho estaria me desenvolvendo habilidades que seria fundamental para um CEO de uma multinacional inglesa. Então eu acho que a gente olha com muito preconceito as oportunidades que a vida nos traz sem saber quando a vida vai nos cobrar. É muito legal quando a gente vê a biografia do Steve Jobs. Poxa, fez curso de caligrafia. Puxa, ele fez o curso de design. Poxa, parece que ele estava estruturando tudo para desenvolver e criar a Apple. Não, na verdade, ele foi encaixando as peças que tiveram pelo caminho para oferecer uma solução única. Esse, para mim, é o grande ponto. Inclusive, o meu conceito para sucesso, eu gosto muito da teoria do Scott Adams, que é o criador do Dilbert, né, do quadrinho de humor do mundo corporativo. Ele diz... Eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista. Eu sempre fui uma pessoa engraçada, mas não a ponto de ser considerado um humorista. Eu sempre conheci muito do mundo corporativo, mas não a ponto de ser considerado um grande líder empresarial. Mas quando eu reúno esses três componentes, eu atingi um posicionamento único que até hoje ninguém conseguiu me bater. E é um pouco do que eu vejo comigo. Eu não acho, fazendo uma analogia também desse mesmo formato, eu não acho que eu sou a pessoa que mais estudou de carreira e liderança no Brasil. Eu não sou a pessoa que tem mais anos como headhunter, tem pessoas com mais de 15 anos. Eu não sou a pessoa que mais conhece de rede social e estou longe de ser a pessoa mais carismática. Mas talvez quando eu reúno esses quatro elementos, eu consegui criar um posicionamento e talvez daí o volume hoje de audiência que eu acabei conquistando. E qual que é a tua aula de caligrafia e de design? Qual que é o teu espaço de desenvolvimento não óbvio assim que você traz para a mesa? Talvez um ponto que me chama muito a atenção, isso é uma conversa de bastidor que eu não costumo contar, é que a analogia que eu faço da oportunidade que o Instagram me traz para desenvolver, quando a gente olha para a história na Idade Medieval, qual foi a estratégia de crescimento da Igreja Católica? Não tem nada a ver com religião que eu vou falar aqui. A gente mandava um padre para cada vilarejo e esse padre, à medida que ele estava no vilarejo, ele passava de segunda a sexta no confessionário, ouvindo a confissão de todo mundo e chegava no domingo, ele juntava toda aquela informação para selecionar qual é o sermão que ele ia dar. E a pessoa que escutava aquele sermão falava assim, nossa, parece que ele está falando comigo, né? E ele estava. E ele estava para você, ele escutou o vilarejo inteiro. Então hoje quando eu abro a minha caixinha de perguntas no Instagram, eu recebo 200, 300 perguntas por dia. Então quando eu faço um post que ganha um grande engajamento, tem menos arte, muito mais análise de dados de entender o que está doendo nas pessoas. Então esse para mim é um fator fundamental. E o segundo fator é que particularmente eu acredito que hoje, cada vez mais, essa vai ser uma habilidade cobrada pelos grandes líderes. Vai ser cobrada pelos grandes líderes. Não dá mais para achar que uma ou outra pessoa vai fazer. E talvez fazendo uma analogia rápida, o que eu enxergo? Aonde começou essa história de grande influenciador? Foi no esporte. Todo mundo que acompanha futebol se lembra do Beckham, que nunca foi o melhor jogador, mas era um cara bonitão, casado com a Spice Girl, tinha a mídia ali com ele e ele tinha os melhores contratos. Exato. E isso acabou expandindo para o futebol, depois para outros esportes, e hoje não dá para falar de um atleta de sucesso que não tenha um cuidado de imagem e construa a sua audiência. Isso é fundamental. Isso é um ótimo exemplo.
A gente tem um exemplo muito ruim, que é o que aconteceu com jornalistas, por exemplo, na TV, alguns artistas na TV, que até um tempo atrás, se a pessoa começava a crescer no Instagram e outras redes, a emissora de TV ia lá e cortava essa pessoa ou censurava, porque não queria que ela desse mídia para outro canal. Então a grande pergunta que eu faço hoje, será que as empresas vão se tornar o mundo dos esportes ou o mundo do jornalismo em relação a tratar efetivamente os influencers? Até porque sem influencer hoje tem uma outra dinâmica que a gente pode puxar ainda, que tem uma mudança sutil que pouca gente tem observado. Se a gente pensar, a nossa essência é em confiar em pessoas. Sim. Quando a gente olha lá atrás, 500 anos, antes de meios e rotas marítimas, meios de comunicação, a gente tinha os comércios que não atendiam um raio maior do que 50 quilômetros, então você conseguia conhecer quem era o dono daquele comércio e confiar naquela pessoa. À medida que você tem essa expansão, os comércios ganham além da fronteira e com isso um grande mercado, a gente começa a ter que confiar em marcas. No badge, exato. Em marcas. O que eu vejo é que hoje as plataformas trazem de volta a possibilidade de a gente voltar a confiar em pessoas. Então, para trabalhar em alguma empresa, eu quero saber como aquele executivo pensa, aquele executivo age. Para eu consumir daquela empresa, eu quero entender Sim. como aquele executivo pensa, ele age, por que ele está criando esse produto. E essa é uma transformação importante que, se a gente olhar, se eu perder a minha capacidade de atrair consumidores e atrair talentos, vai sobrar o quê? A marca com o CNPJ? Então, acho que aqui tem um grande ponto de reflexão e evolução. E aí uma dúvida, que aí também remetendo à sua própria história. Você lá atrás não queria ter esse contato humano tão grande, hoje se sente super confortável. Pensando em perfis como o seu lá atrás, né, mais introvertidos, que, enfim, tem todo esse repertório digital, ok, mas não são pessoas que queiram se tornar criadores de conteúdo ou que queiram ter uma exposição nas mídias digitais. Ainda assim, é possível que eles consigam aprender habilidades e trazer para o seu repertório esses conhecimentos sem necessariamente se transformarem em figuras públicas? Que pergunta fantástica. E eu começo talvez por desconstruir um grande ponto que se tem ainda muito importante, assim, puxa, um líder precisa ser carismático? Eu particularmente não acredito que precise, e pelo contrário, eu acredito que algumas pessoas carismáticas, elas caem no erro do carisma resolver tantos problemas que ela começa a confiar demais no carisma. Então eu não preciso me planejar porque eu vou ali no feeling e as coisas acontecem. Puxa, eu tenho um problema mais sério, puxa, eu vou ganhar ali no carisma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pontos. E historicamente, a hora que a gente vê os líderes extrovertidos versus os introvertidos, tem um grande ponto. Hoje, a maior habilidade que um líder precisa ter, na minha opinião, é a capacidade de escuta. E normalmente os introvertidos têm a capacidade de escuta maior do que o dos extrovertidos. E também existe o aspecto que ninguém é 100% extrovertido ou introvertido. Tem uma medida entre os dois extremos e ainda assim a gente é mais ou menos introvertido ou extrovertido de acordo com o grupo que a gente está. Até os mais tímidos Exatamente. no grupo certos, certamente se expõem um pouco mais. E a gente entender então se a capacidade do líder é da escuta e da comunicação, então definitivamente não é o carisma, não é a exposição. E quando a gente fala de produção de conteúdo, existem N formatos de produção de conteúdo. Há quem escreva um artigo, há quem faça um vídeo. Se você olhar o meu Instagram, tem muito pouco vídeo, tem muito mais escrito. Aliás, essa é a outra recomendação que eu deixo para as pessoas. Cuidado com as receitas mágicas de sucesso. Quando eu comecei com o meu Instagram, as pessoas falam assim, Baza, teu Instagram vai micar. Você não faz vídeo, você não fica mostrando a sua casa, você não faz ostentação, aluga uns carros, não faz dancinha, aluga umas casas aí, faz umas dancinhas. Eu falei, não vou fazer isso. Não é a minha essência. Claro. E eu encontrei um público que está interessado nesse tipo de conteúdo. Então eu acho que aí tem um espaço. E aí, só para completar, a grande pegadinha do mundo corporativo é que a gente tende a imitar os outros para ser aceito pelo grupo, mas a gente se destaca no grupo pela nossa autenticidade. E aí é onde eu acho que tem uma ficha para cair. E acho que isso cada vez mais, né? Eu acho que cada vez mais, se a gente for observar de forma ampla, é isso que você falou. As grandes referências, elas não são iguais. Elas justamente se destacaram de alguma forma. E não necessariamente esse destaque é de algo óbvio, né? Às vezes é de algo que você tem que
peneirar para entender como aquilo, de alguma forma, contribuiu na E esse trajetória. destaque, foi ótimo você ter colocado esse ponto, ele pode cair em 2 armadilhas. O primeiro é generalizar o que fez alguém ter sucesso. Então, por exemplo, o Steve Jobs usava camiseta preta. Nossa. Então eu vou começar a usar camiseta preta e eu vou ter sucesso. Né? Acho que esse é o Teve primeiro. uma fase que isso era perfeito. bem... Essa é a generalização. A lógica parece muito boa. Não, todas as empresas de sucesso têm janela. Né? Logo, construir uma janela na empresa vai ter sucesso. E o outro aspecto é você olhar somente para os erros daquela pessoa e justificar o seu erro. Ah, não, mas o Steve Jobs era um baita de um arrogante e tratava todo mundo mal. Então eu posso tratar todo mundo mal. Olha, primeiro que você não deveria tratar, mas ainda assim, se você for tão brilhante quanto Steve Jobs, talvez as pessoas tenham um pouquinho de consideração em relação a você, apesar de todos os outros pontos, dado a sua arrogância. Então toma cuidado para não fazer recortes convenientes do Perfeito, que essa vai fazer colocação. com justificar os seus defeitos. Achei perfeita. Essa sua colocação, eu acho que é algo que todos nós pensamos, mas nunca ficou, acho que, tão claro de uma forma didática. E eu acho que é isso mesmo. No sentido do que funciona para o outro, não necessariamente vai funcionar. Você falou, pensando com os olhos de quem recruta agora, né? Você estava falando dos destaques. Existe algum destaque, algum ponto em comum nas pessoas mais incríveis com as quais você fala? Ou isso é muito plural e você não consegue ter nenhum padrão mínimo? Acho que existem pontos sim, mas acho que é primeiro importante dizer que não existe bala de prata. Perfeito. Não existe nenhum perfil que possa caber em todas as empresas, em todos os tipos de desafios. Então eu começo a dizer que a gente tem que entender muito bem o que a empresa está procurando, o que a empresa nos diz que ela precisa e o que a gente consegue identificar além do que ela nos diz. São coisas diferentes. E eu acho que todo mundo que trabalha com prestação de serviços agora entende o que eu estou dizendo aqui. Nem sempre o que o cliente te diz é completo ou até 100% verdadeiro. A partir daí, você começar a entender também qual é a história dessa empresa. As pessoas que tiveram sucesso na empresa, nessa posição, tiveram sucesso por quê? As que não deram certo por quê? E para que você tenha os elementos. Mas tem uma coisa assim que, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença nas pessoas de sucesso. É a energia em querer. Eu costumo dizer isso, inclusive, no livro que eu estou lançando agora, O Lugar de Potência, eu falo dos 4 As que um profissional precisa ter de sucesso. Que é o primeiro A, autoconhecimento, depois atitude, adaptabilidade e saber lidar com ambiguidade. Esses, para mim, são os 4 As de sucesso. Autoconhecimento, porque se você não se conhece, você não sabe não só no que você é bom ou ruim, mas o que você quer. E eu costumo dizer que a maior parte das pessoas tem no seu currículo muito mais uma lista do que não quer fazer mais do que uma lista do que quer fazer. Que é e muito esse mais fácil, autoconhecimento, inclusive, né? exatamente. Então ele Vai é por eliminação. O segundo aspecto que é fundamental dizer é a atitude, que esse é óbvio, tem que correr atrás, nada vai acontecer se você ficar esperando. O terceiro é a adaptabilidade. Então a gente é contratado para uma foto na empresa e essa foto vai mudando muito rápido. E tem gente que fica preso àquela foto do passado e definitivamente não vai voltar a ser como era antes. Então quanto você se adapta com isso? E por último, a ambiguidade, que talvez é o que mais faz os profissionais pararem de crescer em determinado momento, que é saber lidar com a ambiguidade. E o que é isso? Quando a gente está na base da pirâmide, não tem ambiguidade. Tem um processo muito claro, segue o processo e nem tenha muita criatividade. À medida que você cresce, cada vez menos você tem todas as respostas. Ah, mas eu tenho que aumentar o faturamento ou o lucro? Os dois. Vai tomando as decisões. Ah, mas eu tenho que mandar essa pessoa embora, eu tenho que dar mais uma chance. Depende de cada situação. Então, claramente aí, é as pessoas como que elas vão lidando com essa ambiguidade. Então, o conjunto desses 4 As, hoje é o que eu vejo que efetivamente faz a diferença para alguém ter sucesso. E fala pra gente, hoje, né, olhando, fazendo uma retrospectiva da sua carreira, se você pudesse voltar aí 20 anos no tempo, 15 anos, qual seria a única dica? Você tem direito a uma dica só que você daria para você mesmo, pro seu eu lá de trás. Qual seria? A dica que eu daria para mim há 20 anos seria: as pessoas que estão no topo não são mais inteligentes que você, não são mais capazes, não são mais brilhantes. Reconheça que elas começaram antes, ralaram muito para chegar, mas se você quer brigar por isso, quem está lá em cima não são alienígenas. São seres humanos, vai dar trabalho, a disputa é árdua, mas você pode. Não importa se você saiu da escola pública, como foi o meu caso. E o ponto é claro que se você tem oportunidade, você não precisa largar dos boxes. Se largar dos boxes vai dar mais trabalho, vai ter que ter mais esforço.
Mas aí vai depender do tamanho, do quanto você quer, para fazer sentido também. Porque nem todo mundo quer ser CEO e tá tudo bem. Nem todo mundo quer a carreira executiva e tá tudo bem. O que tá errado é você ficar se lamentando que queria e não colocar energia para conquistar. Aí, na minha opinião, tem uma incoerência. Legal. E você mencionou biografias, uma das perguntas que a gente sempre faz. Quais são os livros, filmes, séries ou recomendações menos óbvias e que mais te trouxeram aprendizado? Bom, deixa eu começar pela óbvia, apesar de você ter medido a não óbvia. A biografia do Steve Jobs, sem dúvida nenhuma, é algo que para mim me marcou. Mas eu queria indicar também a biografia do Churchill. Para mim é um cara, se você pensar a história dele, ele não começou de uma família nobre, já sendo indicado para a posição quando ele chegou e como ele soube utilizar o contexto para colocar as habilidades dele, desde a comunicação, desde o posicionamento, de ter alguém que não cumpriu o próprio papel naquela época e efetivamente ele conseguiu fazer esse contraponto para ganhar esse papel. Então Churchill, sem dúvida nenhuma. E um filme, Um Sonho de Liberdade. Eu acho que mostra a capacidade de você olhar a longo prazo e construir algo no seu tempo e com isso você ter certeza que você vai atingir o que você quer, mesmo que seja uma fuga da prisão, já que a gente está falando desse filme. Nesse caso, exato. Vamos se concentrar na visão de longo prazo e não no caso específico. Boa. E eu queria abrir um parêntese aqui, porque a gente estava conversando ali no café e surgiu até uma pauta que algumas pessoas encaram como mais polêmica, que é a coisa das competências. O que é uma soft skill, o que é uma skill técnica. E a gente tem posicionamento relativamente similar. Pensando até como alguém que está sempre trazendo pessoas novas para posições novas. Me conta um pouco da tua abordagem sobre que competências alguém deveria desenvolver ao longo do tempo. Pensa que o nosso espectador, o nosso ouvinte, tá te ouvindo com um caderninho na mão e fala assim, legal, agora eu quero fazer o meu planejamento das minhas próximas competências aqui. E agora? O que eu vejo, assim, vamos começar lembrando que tem uma pesquisa nossa que mostra que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. A gente contrata porque a pessoa tem experiência, formação e demite porque ela não tem atitude, não trabalha bem em equipe. Então acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não gosto muito do termo soft skill, porque ele parece que é fácil desenvolver, né? Não soft, macio, fofo, né? Na tradução, né? É bem difícil, é bem hard. Depois a gente pode até voltar aqui nas origens da história do porquê que chama hard soft skill, mas vamos deixar isso para depois. E o grande aspecto é que, apesar desses números assustadores, quando a gente olha para os módulos de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado, menos de 1% tratam de soft skills. Ou seja, tem um bode na sala, como a gente fala em São José do Rio Preto, e ninguém está falando dele. Então, definitivamente, é onde eu vejo que não só as pessoas estão deixando de lado, mas por não terem isso no seu dia a dia, não entenderam que existe uma grande diferença em aprender hard skill de aprender soft skill. Hard skill você aprende de fora para dentro. Soft skill você aprende de dentro para fora. Então, para você desenvolver uma soft skill, antes de falar das soft skills, é importante você saber que você precisa ter duas coisas. A primeira é a intencionalidade. Não adianta alguém falar que você precisa. Você precisa querer. E o segundo é colocar em prática. Não dá para ler um livro de negociação e achar que você está pronto para negociar um livro de oratória ou um livro de inteligência emocional. É realmente ir para o campo de batalha e se expor. Então, a partir daí, efetivamente, é onde você coloca. Então, além dos 4 As que eu coloquei que a gente poderia destacar, o que eu acredito é que cada vez mais a capacidade de comunicação é fundamental. Eu acredito que hoje o profissional que se comunica, e se comunica não é só falar bem, é agir da forma como se comunica, ter coerência, né? Só o somebody love não vai muito longe também. Então isso para mim acaba sendo fundamental. O segundo aspecto que eu colocaria sem dúvida nenhuma é a capacidade de aprendizado. Cada vez mais, entre tantos conceitos de inteligência que existem, o conceito que vem ganhando muita força sobre inteligência é que inteligente não é alguém que tem um estoque de conhecimento. Inteligente cada vez mais é alguém que nunca teve contato com o tema, se propõe a aprender e rapidamente se torna acima da média. Porque se o mundo muda tão rápido, a capacidade de aprender se torna fundamental. Sem dúvida. Então isso para mim é algo importantíssimo e talvez eu completaria com a curiosidade intelectual. Eu acho isso fundamental. Curiosidade eu acho um tema sensacional. Sempre agora tem figurado, né, naqueles rankings do Future of Jobs, do Fórum
Econômico Mundial. E curiosidade é algo que a gente normalmente não trazia para o mundo corporativo, né? Era algo inerente a crianças, enfim. Hoje é uma habilidade muito, muito bem vista, né, no mercado. E é justamente a curiosidade que nos dá energia para que o aprendizado seja prazeroso. Se a gente não tiver a curiosidade, o interesse, não vai vir. E aí talvez eu completaria com outro ponto, que é a gestão da energia. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, puxa, eu estou sem tempo, eu preciso fazer um curso de gestão de tempo. Eu discordo. Eu não acho que falta tempo, particularmente. O que falta é energia. Por quê? Porque quando sobra 30 minutos do seu dia, você está tão esgotado que tudo que você quer é assistir um programa na TV que você não tenha que pensar muito. Você está só rolando rede social, só passando. Então aquele tempo que talvez poderia ser melhor utilizado, você está esgotado. Então, como a gente pode fazer uma gestão da nossa energia para que efetivamente, quando a gente tem o tempo, a gente consiga utilizá-lo? Perfeito. Você falou de curiosidade. O que está atiçando a sua curiosidade agora? O que você está aprendendo agora? Puxa, minha esposa brinca comigo que se eu não fosse headhunter, eu poderia ser manicure, que eu falo de todos os temas, eu gosto eu me interesso, eu pergunto de todo mundo e eu acho isso um baita de um elogio. Eu jurei que você fala, tô aprendendo a fazer a cutícula e passar a unha. Porque se tem uma profissão que não basta a sua habilidade técnica, o soft skill é fundamental, barbeiro, de manicure, todas de salão de beleza a gente pode colocar nessa categoria. Então eu acho que sem dúvida nenhuma aqui. Acho que tem alguns temas novos e os antigos. Acho que os antigos, conhecer mais do cérebro humano. Quando eu era de TI, eu era metido a ser hacker. E a beleza de... Quem diria, olha lá. E aí a beleza de você ser headhunter é você pensar assim, como é que a gente pode tentar, né, fazendo uma analogia, hackear o cérebro? O que faz uma pessoa se motivar? Né? O que faz uma pessoa ter interesse, o que faz uma pessoa ter energia, isso para mim tem um lado fantástico da natureza humana que a gente ainda tem muito para descobrir. Se a gente for falar de temas novos, sem dúvida nenhuma, hoje em dia blockchain, metaverso, as relações econômicas e monetárias com o que está acontecendo de guerra no mundo, o que isso transforma de relações de poder. Então, definitivamente, esses movimentos históricos é o que me traz muito interesse. Agora, é interessante que toda vez que eu penso sobre esses temas novos, eu tendo a recorrer para a história, para tentar analisar ciclos e o que pode trazer de aprendizado e talvez menos só a foto do momento. Estamos chegando no finzinho aqui, mas a última pergunta que eu quero te fazer é: por que hard skill e por que soft skill? Isso começou no exército americano, quando durante a Segunda Guerra eles começaram a analisar porque alguns batalhões tinham mais sucesso do que os outros e eles tinham convicção naquela época do estudo que tinha a ver com a maior habilidade do uso de armas. E eles começaram, depois dessa análise, a avaliar que, na verdade, o que fazia diferença era a capacidade que o líder daquele batalhão tinha de organizar aquele batalhão, de criar um espírito de equipe, um espírito de colaboração. E naquele momento, arma bastante pesada. Então, daí hard skill e tudo que não era pesado relacionado a armas ficou para soft skill justamente com esse tema. Isso é mais leve, então isso daí vai para outro componente. Sensacional. Porque é o leve... não história, legal. E é um leve que não é um leve no sentido da importância nem do peso para que aquilo... É meramente muscular. Era basicamente surgiu como uma forma de distinguir que hoje em dia a gente sabe que dá tanto trabalho hard skill quanto soft skill, né? Eu diria talvez muito mais o soft skill ainda do que o hard skill. E sem dúvida nenhuma, acho que, de novo, a história trazendo aprendizados, a gente vai tomando como verdade muita coisa que chega aqui e a história sempre nos ensinando muito. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que todo mundo conseguiu aí tirar várias pílulas de conhecimento aplicáveis à sua própria carreira, à sua própria trajetória. Foi um prazer tê-lo aqui. E o seu livro, você falou que quando lança, como vai ser? O livro está sendo lançado agora, já está indo para as bancas. O livro Lugar de Potência também é o mesmo nome do meu podcast também, Lugar de Potência. Quem quiser, poxa, eu estou no Instagram como Rick de Ricardo, Rick Basaglia. Vocês me encontram lá, vai ser um prazer. Aí me manda uma mensagem. O que você teve de insight aqui dessa conversa? Vou adorar aqui saber. E deixar um último recado aqui para as pessoas com esses 15 anos de experiência como headhunter. O que eu vejo é que a maior parte das pessoas cai numa armadilha muito importante, que é quando você chega numa determinada fase de carreira, normalmente entre 35 e 45 anos, você está saindo da fase do sucesso para a fase do significado. E o que é isso? O sucesso, ele é óbvio.
Todo mundo cresce ouvindo o que é sucesso. Ganhar dinheiro, ser promovido, ter um time, ter exposição, ter poder, ter status. Agora chega um determinado momento que ganhar o dobro não vai te fazer o dobro feliz. E aí é onde você passa do sucesso para o significado. Só que tem um desafio. O significado nunca ninguém te contou. E ele é único. Você tem que descobrir. E se você não encontrar o seu significado, é aonde vem as grandes depressão, desmotivação, porque você está procurando todos os elementos de motivação no sucesso. E não vai ser mais só aquilo. Só aquilo não basta, Que são os extrínsecos, né? O que vem de fora, o reconhecido de fora. O significado ele é mais interno, você precisa encontrar, né? Dica de ouro para todos nós, né? Muito bom. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Rodrigo. Mais um episódio. Mais um episódio pro ar. Tô cheio de notas aqui, a gente tem um monte de corte, adorei esse papo. E você que está nos acompanhando, o Basalha falou como você o encontra nas redes sociais ou nas principais livrarias do país. E você também encontra nós aqui no YouTube, no seu player de podcast favorito. Não esquece de avaliar o podcast, de deixar o seu comentário e também de falar qual foi o seu maior insight do papo de hoje. A gente lê mesmo, viu? E a gente responde. Pode confiar. Valeu e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.